O que é a produção gráfica? A produção gráfica é um conjunto de etapas que engloba materiais, serviços, custos e prazos de entrega, para que o resultado final do trabalho seja o pretendido. Podem ser trabalhados os mais simples, como um cartão de visita, aos mais complexos, como embalagens de diferentes materiais e técnicas. Os designers ou criativos que desenvolvem trabalhos de produção gráfica necessitam saber os processos de impressão, tais como planografia, permeografia, encalografia, relevografia, entre outros. Encalografia. A encalografia tem suas áreas de grafismo determinadas por baixos relevos ou sulcos em sua superfície. Nesse caso, a entintagem ocorre por imersão, sendo o excesso de tinta raspado por meio de uma lâmina. A rotogravura, água forte, tampografia e calcografia são exemplos desse sistema. A rotogravura é um processo de impressão em que são utilizados diversos cilindros que possuem perfurações que transferem a tinta para o papel. Essa técnica também pode ser chamada de sistema de baixo relevo, visto que, como explicado anteriormente, a imagem na matriz permanece em relevo mais abaixo que a superfície do cilindro. É feito de cobre, é uniforme, cromado e gravado com a imagem que será impressa. A zona de imagem fica perfurada sobre a forma de pequenas células no cilindro, enquanto a zona de imagem fica intocável. O cilindro roda em um tinteiro e a tinta se infiltra nas células gravadas. Assim, o excesso de tinta na superfície é retirado com uma espátula, ficando livre de tinta. Por outro lado, a tinta que ficou retirada nas células do cilindro forma a imagem, e quando está pressionada pelo cilindro de impressão, imprime a imagem no papel ou outro suporte. Os principais campos de aplicação da rotogravura são editorial, com produção de jornais e revistas, embalagens, flexíveis ou semi-rígidas, vários tipos de papéis com as mais diversas aplicações. Na elaboração da água forte ou água tinta, a base é coberta por um verniz isolante. Logo depois são realizados cortes com um buril ou outro instrumento que apresente uma extremidade metálica, configurando-se dessa forma a imagem desejada. Finalmente, a representação emerge dos pontos desprovidos de verniz, possibilitando a atuação do ácido, o corpo dos sulcos nas quais a tinta será depositada. Neste procedimento, a água forte é capaz de gerar traços livres, se opõe à rigidez técnica dos instrumentos. O buril, produzindo assim uma representação semelhante ao desenho. O holandês Rembrandt é respeitado até hoje como um dos mais importantes criadores de água forte da história. Tampografia. Destinada à impressão de objetos côncavos, o processo de impressão é indireto à matriz, e a matriz é formada de um material bastante flexível, para a total impressão dos objetos irregulares. Calcografia. Precursor da rotogravura, é conhecido como uma impressão de alto relevo. A calcografia ou atalho doce gera uma impressão com efeitos sensíveis ao tato. A gravação é feita diretamente na matriz, de metal com um instrumento de aço, chamado buril. Uma característica peculiar é a existência de uma única forma para todas as cores, as quais são impressas simultaneamente de modo similar ao dry offset. A calcografia é principalmente utilizada nas impressões de documentos oficiais que necessitam de uma maior segurança contra falsificação, tais como cédulas, certificados, entre outros.